Olá, galerinha, bom dia. Para começar hoje e cheia de aprendizado, preparei uma semana muito divertida para vocês. Hoje vamos conhecer o ciclo da vida de uma planta. Isso mesmo. As plantas, assim como os seres humanos, os animais, elas são seres vivos. E elas começam bem pequenininhos através de uma semente, assim como nós seres humanos começamos bebês e os animais filhotes, até se desenvolver e se transformar em uma árvore bem linda e cheia de frutos. Vamos poder acompanhar, todo o desenvolvimento da planta através deste vídeo que eu vou passar para vocês. Preste bastante atenção. Ciclo de uma planta. Tudo começa por uma pequena semente, são como uma casinha para uma planta bebê. E ao ser plantada no solo, a semente vai absorvendo a água aos poucos, Isso. Depois de um dia bebendo a água, a semente aumenta de tamanho e a casquinha se quebra. Ela está germinando, Então, olha só como ela está germinando as raízes. E a primeira parte que nasce são as raízes que vão ajudar a planta a ficar em pé, também a sugar a água que tiver no ambiente. E este é o broto, que é da semente, que foi aqui. O broto da semente, ele é a recordação, que recordamos, os elementos importantes para o crescimento de novas plantas. A água é essencial para a vida de uma planta, porque além disso, ela para a vida da plantinha, depois vai aparecer um cabinho bem fininho, saindo da semente, que é o que chamamos de caule, o corpo da planta. Em seguida aparecem as folhinhas, em seguida vai aparecer as folhinhas, que são pequenas, e elas são muito importantes, pois elas irão alimentar as plantas através da luz solar. Olha só que interessante, E esta é a floração, Logo após a floração vai acontecer a polarização, que é um meio pela qual a planta irá gerar novos frutos e sementes. E o sol, gente, como é também importante, para a vida de uma plantinha. E assim a planta vai crescendo, bebendo água, se fortalecendo através da luz solar. E em seguida vamos ver a dispersão das sementes, que é a queda das sementes no solo, se transformando em novos plantas, novo ciclo. E vocês, quem sabe o que é uma semente? Vocês viram no vídeo, que aprenderam, agora vamos lá saber um pouquinho sobre a semente, Então, a semente, ela é uma estrutura presente, olha só, ela é presente em gimnospermas e também em angiospermas, que garante a dispersão da espécie e a proteção do embrião contra a ação do meio, olha só. E para que ela serve? Vamos saber? A semente abriga o embrião, na nova planta que vai surgir, E a semente é uma estrutura importante para o vegetal, olha só que legal, Pois garante, entre outras funções, uma proteção adequada ao embrião, isso mesmo. As plantas que possuem essa estrutura são as gimnospermas e as angiospermas. A semente nada mais que é o óvulo, olha só, o óvulo maduro que contém um embrião. Agora vamos dar um exemplo de plantas que vocês conhecem. Quais são as plantas que vocês conhecem ou têm em suas casas, que o papai, a mamãe e o vovô de vocês têm? Na minha casa eu gosto muito, a que eu mais tenho desejo de ter, que eu quero muito, é a lança de São Jorge, Que ela é com sua folha verticais e em formato cilíndrico, A lança de São Jorge é ideal para cômodos também internos e para decorar os cantos dos ambientes, por isso fica lindo. Tem casas que a gente vê a coisa mais linda do mundo.
Também aqueles mini cactos, que eu acho muito lindo. Quem dos pais de vocês tem casa, que eu acho que na casa de cada criança aí deve ter, viu? Na casa do papai e da mamãe deve ter desses, que muita gente tem. É muito conhecida. Chame o papai. Então vamos saber também, você sabe como elas nasceram? Eu veio no vídeo explicando aí. Então vamos dar, ó, as plantas, assim como nós, né? As plantas somos seres vivos, necessitam de alimentos para crescer de forma saudável. Isso, nós também, né? Os alimentos das plantas são fornecidos pelo solo, que além de sustentá-las, é o depósito, né, das substâncias das quais os vegetais se alimentam. Olha só como é importante, né? E essas substâncias alimentícias são chamadas de nutrientes e são todos os elementos, os compostos químicos que os seres ingerem para garantir o funcionamento, né, do metabolismo e das ações celulares de seu corpo. Olha só que interessante, né? Então, em resumo, os nutrientes são combustíveis e matéria-prima para a vida. Não é interessante? E quem sabe do que as plantas precisam para crescer? Então, aprendemos que as plantas precisam de água. Quem sabe do que elas precisam? Vamos, criança, quem puder responder, vamos interagir. O que as plantas precisam para crescer? Vamos lá. Água, solo fértil, luz solar para crescer. Isso mesmo. E para desenvolver a proposta, as plantas que recebem, né, diretamente a luz do sol, assim envolver mais do que as outras, né, que não recebem. Já notaram isso? Isso acontece devido à fotossíntese. Isso, palavra que significa síntese, pela luz. Isso mesmo. Trata-se de um processo realizado por organismos fotossintetizantes, como plantas e algas. Elas captam a luz solar, transformam em energia, olha só que interessante, energia química, né, que produz os açúcares a partir de água e um gás presente no ar e os gás carbônicos, né, que é o gás carbônico. Ao final do processo, o gás é o oxigênio, é liberado no ambiente, viu? Isso é muito bom. Com as plantas se alimentam. As plantas, elas precisam de água, sabia? E sais minerais, o ar, luz, né? E calor para viver. As plantas se alimentam de forma diferente, dos animais. Os animais precisam ingerir os alimentos. As plantas, através de suas raízes, absorvem águas e sais minerais. Através da folha, o caule absorve gás carbônico e energia da luz para transformá-los em alimentos. E elas respiram também para realizar a fotossíntese, crianças. Requer luz solar, clorofila, água e dióxido de carbono. Que é importante, é uma substância que existe em todos os seres chamados fotossintetizantes, as plantas e alguns outros organismos. Nos vegetais superiores, a clorofila se localiza nas folhas, isso mesmo. Nas folhas que as plantas retiram a água do solo e o dióxido de carbono. Olha só que interessante, né? E quais são as partes de uma planta que eu mostrei no vídeo? Então, as partes das plantas são as raízes, vamos comigo, crianças, raízes, né? As folhas, o caule e as flores e os frutos. Isso mesmo. E para finalizar a aula, né? Vocês gostaram de ver o vídeo? Gostaram de acompanhar como se desenvolve a vida de uma plantinha? E isso, além do sol e da água, nós seres humanos também somos essenciais para a vida de uma planta, pois devemos cuidar com muito carinho, proteger a plantinha, certo? Então, gente, passei umas tarefas para vocês, que vocês vão poder pintar, né, o desenho. E além disso, vocês vão fazer uma experiência em casa, que é do feijão. Isso mesmo, vocês vão fazer o feijãozinho com algodão para vocês fazerem em casa com adulto e observar na semana para ver como é que vai crescendo, né? E eu quero que vocês vão anotando no caderno o processo, tá bom? Então, uma ótima tarefa para vocês, um ótimo dia e
e até a próxima aula. Tchau! Eu te amo vocês.